Seja muito bem-vindo ao canal do Investidor Classe Média. Hoje a gente vai falar de uma empresa, analisar aqui uma ação muito interessante, que é da Camil, que é uma empresa ali varejista no ramo de alimentos, que conta não somente com a produção e sacamento do arroz, mas vários produtos que você vai entender hoje aqui. Tudo o que essa empresa faz, como ela ganha dinheiro, quais são os seus lucros, deve ou não distribuir dividendos ou não, quais são as suas projeções do futuro. Isso vai te orientar a ser um investidor melhor, tá certo? Eu sou o Gustavo, você está no Investidor Classe Média. Bora pro vídeo. E a Camil hoje conta, espalhada aí pela América Latina toda, com 33 fábricas, 18 centros de distribuições nesses 5 países e mais de 8 mil colaboradores. Camil, que antes era só Camil, passou-se a adquirir outras empresas, como o Açúcar União, né? Açúcar e café, tem os enlatados da Coqueiro, tem as massas da marca Amália e tem os biscoitos da Mabel, agora que foi uma aquisição mais recente. Existem outras marcas também, um café mais gourmet, tem a marca que chama Namorado, tem a própria Toddy também faz parte, a linha Pescador dos enlatados, tem a linha Seleto, a linha Bom Dia, diversas outras, além de contar também com as outras marcas que nós não conhecemos tanto, né? Que são as marcas internacionais aí. Então, ela se espalhou diferenciando de 3 formas os seus grupos, digamos assim. Então ela tem uma linha, que é uma linha chamada de alto giro, onde que são produtos que se vendem para as grandes massas, mas possuem um valor agregado pequeno, que é arroz, feijão, o açúcar. Depois, ela tem a outra linha, que é um pouquinho mais separado, uma linha que tem um valor agregado maior, uma linha que vende também bastante, mas não tanto quanto essa de alto giro, que se chama alto valor, que é responsável pelos enlatados, pelas massas, pelos cafés especiais, pelos biscoitos e pelos achocolatados, e também parte ali com a sua diversificação na linha internacional, no Uruguai, no Chile, no Peru e no Equador, certo? Mas a Camil, ela nasceu lá em 1963. Foi trabalhando e crescendo um pouco na categoria somente de arroz. Em 2007, resolveu expandir os seus negócios ali no Uruguai, no Chile, no Peru, no Equador. Depois, em 2011 e 2012, ela acrescentou essas novas categorias de pescados, enlatados e açúcar. Em 2017, para crescer mais, ampliar os seus negócios, ela fez o IPO na Bolsa. Então, ela entrou na Bolsa de Valores e oferecendo parte da empresa para nós acionistas para captar mais dinheiro e crescer mais que o que foi que ela fez em 2018 comprando a SLC Alimentos, que trabalha com beneficiamento de grãos. Aqui, por último, em 2021 e 2022, ela também adquiriu novas marcas das massas, do cafés e, por último, agora dos biscoitos da Mabel, e acrescentou também uma linha de produtos saudáveis no Uruguai. E para a gente entender Camil, a gente tem que entender que ela é uma empresa que vale ali quase 3 bilhões de reais a valor de mercado na Bolsa de Valores. É uma empresa considerada uma small cap, né? Uma empresa dentre das bolsas de valores, é uma empresa pequena que conta com 350 milhões de ações, mas dessas 350 milhões de ações, somente 28,55% estão disponíveis para nós negociarmos aqui, né? Eu vendo para você, você vende para o seu vizinho, para ele fica com essa negociação toda. E essa negociação toda entre nós depende de uma liquidez que conta com 4,7 milhões de reais de liquidez média diária. Então, é uma boa liquidez para uma empresa small cap. Então, você consegue comprar e vender as ações mais facilmente. Nos últimos anos aí, né, a média de distribuição de dividend yield dela foi 3,2%. É um dividend yield mais baixo porque ela é uma empresa que almeja um crescimento ainda exponencial no seu mercado, tá certo? E o seguinte, como que a gente sabe isso? A gente sabe disso vendo a longo prazo o seu crescimento de receita líquida. Então, com o passar dos trimestres, com o passar dos anos, ela vem crescendo bastante as suas receitas. O que ela vende vem crescendo muito. Porém, em contrapartida, a gente observa um lucro muito modesto, um lucro bem discreto ali, temeroso, né, ondulatório, porque é uma empresa onde precisa se vender uma altíssima quantidade de alimentos, mas possui uma margem pequena, que a gente vai ver nos números. Para você ter uma ideia, no último trimestre, ela receitou 3 bilhões, mas desses 3 bilhões, somente 142 milhões foi de
lucro líquido, né? Ela é uma empresa bem conceituada até na Bolsa de Valores, muitos investidores gostam muito dela, é uma empresa que tem mais de 5 anos de bolsa, é uma empresa que apresentou lucro nos últimos 5 anos, é uma empresa que tem um ROI acima de 10%, né? Um retorno sobre o patrimônio do investidor, é uma empresa que apresentou crescimento nos últimos 5 anos, ela tem uma liquidez média diária acima de 2 milhões, que já é bom o suficiente, nunca deu prejuízo. Então, é uma empresa que vem ali se mostrando bem resiliente, apesar de estar dentro do ramo de varejo. Quando a gente compara as ações da Camil, né, CAML3, com outros indicadores, a gente percebe que quem investiu lá desde o IPO em 2017 teve uma rentabilidade em Camil de 14%, frente a quem investe no ETF da Small 11, que é o ETF onde reúne-se as small caps mais negociadas da Bolsa de Valores, teve um desempenho um pouco melhor, de 39%, apesar do ETF Small 11 ter muitas empresas que não são tão legais assim. Fazendo essa média de mercado, a gente percebe que investir no ETF talvez fosse mais vantajoso do que quem investiu em Camil aqui tendo os 14%, lembrando que é só um dado, não é recomendação para você lá comprar esse ETF, até porque particularmente eu não gosto muito, tá certo? E falando em gostar, se você gosta das minhas análises aqui, aproveita, deixa o like aí para mim que eu vou ficar bastante feliz, tá certo? Pra gente continuar, a gente precisa entender que todos aqueles produtos lá, né, alto giro, alto valor, internacional, como que isso dá dinheiro para a empresa, né? Aquela questão, receita muito e o lucro é pequenininho. Por que isso acontece? Você, como investidor, você precisa saber disso. Vamos analisar aqui comigo essa DRE. Então, na DRE a gente olha o seguinte, eu vou fazer uma análise mais a longo prazo, ano a ano, tá? Não vou focar muito nas variações do trimestre, porque como a gente é investidor de longo prazo, eu quero dados que são mais consolidados. Então, quando a gente analisa de novembro de 2022 e novembro de 2023, a gente percebe que as receitas aumentaram 15%, 15,4%, mais preciso. Vendeu ano passado, o ano de 2022, 2,9 bi e em 2023, 3,4 bi. Então foi um crescimento bastante ali interessante, né, quando a gente analisa isso. Porém, o que pega, que acontece, que a gente precisa analisar também, é o custo da venda dos produtos. Então, para crescer muito essas vendas, o custo também aumenta bastante. Então, o custo ele sai de 2 bilhões para 2,3 bilhões, de 2 bilhões para 2,4 bilhões, crescendo 16%. Então, a gente tem um crescimento de receitas, de vendas de 15,4%, mas os custos também, por outro lado, sobe em 16%. Isso faz o quê? Faz o lucro diminuir, faz a margem diminuir. O dinheiro que sobra, ele fica pequeno. Demonstrado aqui embaixo no lucro líquido, que antes, em 2022, foi 147 milhões, frente a 2023, que foi 143 milhões. Um pouquinho menor, né? 2,8%, se mais preciso, mesmo considerando um imposto de renda que ela reaveu aí do governo de 70 milhões. Colocando isso na balança, mesmo assim ainda, nesse ano ela teve um decréscimo ali no seu lucro líquido, apesar desse crescimento de receita. Isso impacta muito o quê? Na sua margem líquida final, onde você está vendo aí embaixo na tela, que é bem pequenininha, né? Tem 5,7%, 4,8%. Então, uma margem que não dá tanto espaço para bonificação do investidor que procura uma ação que paga dividendos. Por isso que quando a gente analisa esses dados, ela é uma empresa mais para crescimento do que para pagamento de dividendos, né? Então, quando você analisa esse resultado todo, né? Mas no fim das contas, o EBITDA ajustado, né? Ou seja, a capacidade que essa empresa tem de geração de caixa, de valor, de crescimento, foi maior em 48%, com 249,3 milhões aí de EBITDA, né? Tirando alguns gastos, algumas coisas que são não recorrentes, digamos assim, né? E a gente percebe isso analisando na linha de alto giro, onde ela teve o quê? Um crescimento, quando a gente olha de forma anual, teve um crescimentozinho pequeno de 3% no volume, né? No volume de vendas, e o que beneficiou isso também foi o crescimento de 17% no preço médio dos produtos. O preço líquido de 4,26 por quilo dos produtos ajudou um pouquinho nessa rentabilidade maior, dando destaque mais para quê? Para a exportação do açúcar. Então, essa linha do alto giro foi beneficiada pelo um pouquinho aumento dos preços e pela maior exportação desse açúcar aí. Já na linha de alto valor, a gente teve um aumento de 24%, né, somanizando aí 40,9 mil toneladas de volume vendidos,
e esse crescimento de 24%, comparado anualmente, foi muito grande, porém a gente já teve uma queda dos preços médios, né? Uma queda pequena, tá? Uma queda aí de 4%, finalizando com R$ 12,66 por quilo. Então, por um lado, a linha alto giro, ela teve um aumento no seu preço, já a de alto valor teve um decréscimo no seu preço, apesar do aumento do volume. Já na parte internacional, a gente tem um aumento ali de 30% no volume. O gráfico aqui está um pouquinho errado depois que eu fui analisar, mas teve sim um aumento anual no volume de vendas de 30%, mesmo diminuindo no último trimestre em 12,4%. Então, sumarizando tudo isso, alto giro, alto valor e a linha internacional, o que a gente tem de consolidado dessa empresa como números para a gente analisar? Então, a gente tem um aumento de 11% nos seus volumes, impulsionado por quê? Pelos volumes de alto giro, né, cresceu 3%, alto valor 24% e internacional 30%, apesar do lucro ainda ser muito mais discreto. O que acontece com essa questão do lucro? Quando a gente analisa esse gráfico, você pode perceber ali as receitas, quanto mais elas aumentam, né, no gráficozinho laranja, tá? Quanto mais a receita aumenta, mais os custos para venda também aumentam. Isso faz o que com a margem? Faz a margem despencar, cair com o passar dos trimestres e com o passar do ano. Por isso que fica difícil da Camil ser uma empresa muito rentável a ponto de distribuir um dividendo atrativo. Ponto positivo é que ela vem diminuindo aí, de certa forma, as suas despesas, que são esses gráficos do meio aí, que você está vendo na tela. Então, ponto positivo para esse gerenciamento aí da empresa. Uma coisa que pega muito por um investidor que a gente precisa analisar são as dívidas que a empresa possui. Então, no último ano, em 2023, a Camil se mostrou bastante endividada. A sua dívida líquida pelo EBITDA de 4,3 vezes, frente a 2022, que era de 2,8. Isso pode ter sido pressionado pelos custos, pelos empréstimos, pela compra da Mabel. Então tudo isso aumentou-se muito, esse endividamento, para quê? Para que a empresa continue expandindo, crescendo, gerando mais receita para tentar gerar mais lucros. Porém, de certa forma, ali segundo o gestor, ele vê isso como um controlado, né? Tem dinheiro suficiente em caixa para poder fazer a amortização devagar dessa empresa aí com essas dívidas que ela tem, tá certo? E lembrando aqui também que você precisa me ajudar compartilhando esse vídeo. Agora que você pode mandar isso aqui lá para sua mãe, para sua tia, para sua avó, falar: olha, Camil não é mais só de arroz, olha o tanto de coisa que ela trabalha, tá certo, pessoal? Então vamos lá. Dividendos, que é o que a gente mais gosta, né? Ela tem um dividendo de em média 3%, porque é um mínimo ali prescrito pela lei de 25% do lucro líquido, salvo quando tem outras reuniões na Assembleia para decidir sobre esse dividendo, se distribui ou não. Então, em média, 25% do lucro líquido. Então, se o lucro for pequenininho, o dividendo vai ser bem pequeno também. Porém, ela paga de forma recorrente 4 vezes ao ano. Então, ela paga geralmente em março, paga em junho, em setembro, em dezembro. Então, mesmo que seja ainda uma empresa de crescimento, ela tem algum dividendozinho mínimo ali para dar uma motivada também no investidor, que eu acho mais do que justo, né? Falando em preço justo, a gente vê que as ações oscilam bastante, tem uma volatilidade até média, digamos assim, né? Hoje ela está sendo negociada a R$ 8,50, porém ela já chegou a ser negociada quase a R$ 14 ali no auge da nossa crise sanitária, porque os preços subiram bastante devido à alta demanda também. Então ela fica nessa loucura de sobe e desce aí, mas é normal de toda empresa que está aqui na Bolsa de Valores, ainda mais uma small cap, que tem uma volatilidade alta. Mas quem investiu desde lá do IPO teve uma queda no rendimento de 5,56%. Porém, o que os analistas dizem, né? Com base ali em 6 análises diferentes, a gente tem uma média geral para indicação de compra, segundo os analistas. Não sou eu que estou indicando, é uma indicação de compra, podendo chegar ali nos próximos 12 meses a um preço médio de R$ 10,72, o que significa que um aumento no valor da ação de 25,97%, mas isso é só uma previsão, não dá para ter uma certeza sobre isso. Então, o que Camil é? Camil era uma empresa de arroz que foi comprando outras empresas do varejo na indústria alimentícia e foi agregando. Com isso que ela foi aumentando as suas vendas muito, mas para agregar e para vender mais, para distribuir mais produtos, ela aumentou muito os seus custos também e o seu endividamento. Porém, diminuiu as suas despesas
com outras coisas relacionadas aí à empresa, né? Então, por isso que a empresa que vende bastante, ela tem uma saúde financeira bem interessante, bem ok, porém o lucro ele é muito discreto. Cabe a nós vigiar essa empresa e entender se nos próximos trimestres, nos próximos anos, esse crescimento vai continuar. Então, para quem busca uma empresa de crescimento, a gente observou no gráfico que é uma empresa que vem crescendo com o passar dos anos, tá certo? E essa foi a nossa análise aqui, super básica, e eu espero que você tenha gostado. Então, se você gostou, eu preciso que você deixe o like no vídeo, se inscreva no canal, preciso muito dessa inscrição sua. Se você não é inscrito, ativando o sininho, porque eu faço o vídeo, coloco no YouTube, você recebe a notificação, tá certo? E me conta aqui nos comentários o que você achou dessa análise ou das ações de Camil. Te vejo no próximo.